Salmo 140, lá diz assim: Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, que pensa o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram as línguas como serpente, o veneno das víboras está debaixo de seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, guarda-me do homem violento, os quais se propuseram transtornar os meus passos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos porque o Senhor nos ama, porque a tua misericórdia se renova cada manhã, porque o Senhor sempre prepara uma palavra para falar aos nossos corações e nos alimentar, porque o Senhor libera para nós os meios de graça para que nós consigamos, Senhor, caminhar na tua direção, na santificação, dia em dia, de glória em glória, e estamos aperfeiçoando, Senhor, as nossas práticas cristãs com a tua força, com a tua misericórdia. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor nos levante e nos ajude, Senhor, a caminhar e fale aos nossos corações esta noite, Senhor, porque se o teu Espírito não falar aos nossos corações, não nos iluminar, não poderemos transmitir esta palavra e eles não poderão aprender, Senhor. Dependemos totalmente de Ti, da Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Eu e minha esposa gostamos muito de assistir séries, né? Boas séries. E ela se chama Sem Limites. É com o Rodrigo Santoro e com aquele outro Álvaro Morte, que fez o Casa de Papel, né? É muito interessante. E ele conta um episódio que aconteceu no século XIV, no reino da Espanha, no reino do rei Carlos. Era um menino muito novo. E eles, tanto Espanha quanto Portugal, eles postavam uma corrida muito grande de colonização, né? Eles queriam dominar mais terras, explorar mais terras e enriquecer os seus países. E a Espanha precisava se enriquecer. A Espanha tinha um grande interesse em acessar o mercado das especiarias. O mercado das especiarias ficava, é o que hoje nós chamamos de Caribe, né? É o Caribe, ali nas Bahamas. Aquela região ali, no século XIV, era chamado Índias Ocidentais. Então, imagina assim um mapa mundi na sua cabeça, sabe que a Espanha está lá em cima, lá do outro lado do oceano, do lado de cá está o Brasil, e subindo um pouquinho você vai ver ali o Caribe indo em direção aos Estados Unidos. Só que as especiarias, que ficavam ali nas Índias, né, Índias Ocidentais, a Espanha tinha que, para acessar, né, ela tinha que chegar até ali, a região das Índias Ocidentais, que na época era os Estados Unidos, hoje chamado América do Norte, né? E dali eles tinham que percorrer através de terra ou comercializar com alguém que já tivesse chegado lá embaixo, lá do outro lado, onde fica o Caribe. Então eles buscavam uma maneira de contornar isso, e aí eles poderiam ganhar muito mais dinheiro, né? Porque iam usar suas próprias caravelas, seu próprio meio de transporte, sem depender de intermediários. E aí aparece uma pessoa, um cara chamado Fernão de Magalhães. Fernão de Magalhães, ele apresentou uma ideia muito, muito interessante para o rei. O rei de Portugal não quis me ouvir, mas eu apresentei para ele a ideia de nós encontrarmos um caminho no meio ali da América, hoje é a América do Sul, né? Ele fez um cálculo, ele fez pesquisas, ele estudou, ele pesquisou através de informações de pessoas, e ele tinha uma teoria de que havia um estreito, uma passagem, um corte ali na região onde hoje tem a Argentina, que haveria um estreito ali que daria para cortar ali, sair lá do outro lado no Chile, aí pegaria o Oceano Pacífico e chegaria no Caribe pelo outro lado para poder acessar as especiarias. As especiarias nessa época valia muito, aquilo ali tinha preço de ouro. Valia muito, né? Que era cravo e, enfim, outros sementes e outros produtos que tinham muito valor numa mesa, né? Então ele conseguiu essa embarcação e eles viajaram e passaram aqui contornando o litoral do Brasil, que na época
ainda não era chamado de Brasil, enfim. Mas chega ali na Argentina, eles encontram essa entrada, né? Mas antes de encontrar essa entrada, eles tiveram que dar algumas paradas em algumas terras e tiveram que descansar em terra, né? Para se alimentarem, enfim, e conhecer algumas tribos indígenas. Uma dessas experiências de acessar a tribo indígena, eles foram bem recebidos, outras não foram bem recebidas. Fizeram guerra com algumas tribos. Uma das tribos em que Fernão de Magalhães vem a falecer, porque eles fizeram guerra essas tribos mataram o padre, e eles pensaram assim, mataram o emissário de Deus, e não podemos aceitar uma ofensa tamanha como essa, então vamos fazer guerra com esses índios. E fizeram guerra com os índios e Fernão de Magalhães morre. Mas aonde que eu quero chegar? Eles tinham na cabeça deles que eles eram os mocinhos, que eles eram as pessoas de bem, que eles tinham um pensamento nobre, que eles só queriam trazer riqueza para o seu país, que era um país organizado, que era a Espanha, era um reino. E esses lugares onde eles visitaram, essas tribos indígenas, não eram aos olhos do espanhol, né? A civilização espanhola não era aos olhos desse cidadão espanhol uma civilização organizada. Eram povos indígenas, eram povos que eles menosprezavam, que eles trocavam objetos e não foram bem recebidos por uma tribo. E essa tribo fez guerra com eles, mas eles pensavam assim: nós somos do bem, eles são do mal. Eles nos fizeram mal, eles nos receberam mal, eles mataram alguns dos nossos. Então nós temos que lutar contra eles e, em nome de Deus, nós vamos derrotá-los. Eles merecem ser castigados. O interessante é que, se nós formos observar pelo ponto de vista do índio, eles são o vilão porque eles invadiram uma terra. Eles não descobriram a Argentina, o estreito em que eles conseguiram descobrir e conseguiram chegar de fato nas Índias Ocidentais, ganhou o nome de Estreito de Magalhães, em homenagem ao responsável pela expedição. E ali tem uns pinguins, né? E eles conhecem um pinguim. Pela primeira vez o espanhol vê um pinguim. E aí até hoje são chamados os pinguins de Magalhães, porque rememorando essa época, né? Mas onde eu quero chegar é que eles se consideravam os mocinhos, mas na verdade eles eram os vilões. Eles eram os maus. Eles invadiram a terra que não eram deles. Eles trouxeram mudanças para aquele lugar. Eles não pediram para ficar, eles foram chegando e que trouxeram a guerra. Não foram os índios que estavam ali, lutaram contra eles e acabaram agredindo. Eles foram violentos, eles foram muito cruéis. Aqueles índios eram extremamente cruéis, mas na verdade eles só queriam defender a sua terra. Mais à frente nós vamos voltar nesse detalhe dessa expedição. O Salmo 140 é um salmo faz parte de um grupo de salmos chamados Salmos Imprecatórios. Os Salmos Imprecatórios, eles são chamados assim porque eles suplicam a justiça contra os malfeitores. Nós lemos uma parte do salmo, mas não lemos todo o salmo, mas ele reivindica. O salmista, se considerando de bem, se considerando um homem justo, ele clama diante de Deus que Deus faça justiça contra aquelas pessoas que o perseguem, que o ameaçam, que trazem alguma forma de perigo. O salmo é imprecatório porque lança, de certa forma, maldição e desgraça contra os malfeitores. Porque existe, conforme o parecer do salmista, uma lei a ser seguida. Existe uma ordem, porque o homem mau não é ele, mas sim o outro, porque a desordem está no outro. Nós somos um pouco assim. Hoje nós vamos falar sobre o homem mau e o homem violento, e como nós entendemos, como nós interpretamos, como nós julgamos o outro e tentamos conceituar, encontrar onde é que está o problema.
nunca em nós, mas sempre no outro. No verso 1, o salmista diz assim: livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento. Davi, a referência que ele tinha sobre o homem mau e violento, lendo a história de Davi, talvez você pense, ele está se referindo aos filisteus e ao episódio inicial que ele enfrenta durante a sua juventude, que é o Golias. Golias, um homem extremamente cruel e violento, mau, porque Israel era o povo do bem e os filisteus eram o povo do mal. No final das contas, eram dois povos disputando uma guerra, um território. Isso pelo olhar humano, né? Vamos olhar Israel e os outros povos pelo olhar humanista. Não dá para você dizer que Israel é do bem. Você vai dizer que todos eram pessoas iguais. Você precisa entender essa história sob a ordem do Pai, de Deus, o dono da terra, aquele que é o dono da terra e diz: essa terra vai ficar para os meus filhos, essa terra tem um propósito, nesta terra eu vou cultivar, vou plantar um povo que será meu povo. Esse era o plano de Deus. Talvez você lembre também de Saul, o rei que perseguiu Davi após Davi ter vencido Golias e se tornado um guerreiro de Israel. E ele foi perseguido por Saul porque Saul tinha medo que Davi tomasse o reino dele. Mais à frente na história de Davi ele dá um vacilo, né, quando sua filha é violentada pelo outro filho, e Absalão vê aquilo e pede que o pai tome providência, e o pai não toma providência. E aí cria-se uma inimizade entre pai e filho. O tempo passa, Absalão começa a se entender como alguém que poderia assumir aquele reino melhor do que seu pai. E então os dois fazem guerra. E aí Davi vai escrever um salmo imprecatório, falando sobre o homem mau, o homem violento, e pede que Deus o proteja. No verso 2, o salmista diz também: esse homem que pensa o mal no coração continuamente e se ajuntam para a guerra. Aí você vai pensar: não, agora ele está falando de Saul. Com certeza, porque esse inimigo de Davi, esse inimigo que ele temia e que ele buscava em Deus a sua proteção, esse inimigo era Saul, porque Saul era meio louco, né? Desde cedo ele já tinha aquelas depressões, aquele mal-estar, e Davi tocava a harpa para ele se sentir melhor. O tempo foi passando e isso se transformou numa cisma, numa perseguição, numa coisa de ficar atrás de Davi o tempo todo, tentando matá-lo, tentando caluniar Davi, para que ele fosse destruído e tirasse ele do caminho, porque Saul tinha realmente medo que Davi tomasse o seu lugar. Então Saul imaginava coisas ruins e coisas que não correspondiam à realidade. No verso 3, o salmista diz também: aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo de seus lábios. Então, Davi vivenciou calúnias. Quantos de nós aqui já teve uma experiência como essa, de vivenciar uma calúnia? Talvez não, talvez sim. Às vezes no trabalho, na vizinhança, na família. Uma atitude que nós tomamos para ajudar alguém, ou totalmente justificada, mas por ser mal interpretada, uma outra pessoa pega aquilo que fizemos e começa a explanar a seu modo, a sua interpretação, sem realmente vir conversar conosco e saber o que nós fizemos. Isso pode vir a acontecer, e o salmista pede a Deus. Pede também no verso 4, dizendo assim: guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, guarda-me do homem violento, os quais se propuseram transtornar meus passos. Nós sabemos que Davi não queria lutar com Saul. Davi não queria conflitos, ele queria viver em paz. Então ele espera essa providência em Deus, ele espera que Deus faça a sua justiça.
até porque ele tinha um conceito, né, cultural dentro do povo de Israel, de que o rei é o ungido do Senhor. Então, dentro do seu coração, ele pensava: não vou me insurgir contra o ungido do Senhor, porque ele é ungido do Senhor. Então, que o Senhor faça justiça sobre ele e tire ele do meu caminho, que ele pare de me perseguir. Mas também temos que pensar que a maldade, a perversidade, ela começou muito antes do salmista ter escrito essas coisas. Você pode ver lá a atitude de Caim e Abel. Caim e Abel, nessa relação entre dois irmãos, havia um mal ali. Havia um mal. Havia uma reação fora de controle. Havia um impulso de dominar algo. Havia uma insubmissão, quase que não sai, à ordem. Havia egoísmo, havia o vitimismo, né? Aquela coisa da vítima, eu sou a vítima, e a agressividade. Porque Caim, ao perceber que seu irmão preparou um sacrifício ao Senhor, e o sacrifício do meu irmão foi aceito por Deus, ele foi aceito. E Caim vai à terra e pega lá as frutas e prepara para o Senhor também. E o Senhor não recebe aquela colheita. Não gostou, não se agradou do sacrifício de Caim. Deus estava olhando ali os corações deles. Deus estava olhando os procedimentos, as prioridades. Deus estava com um olhar muito mais abrangente. Isso seria até uma outra mensagem. Não vou entrar no caso de Caim e Abel hoje, porque é outra mensagem. Mas fato é que Caim, ele não recebeu bem ser recusado, ser menosprezado, e ele se compara ao irmão e ele julga a si mesmo e se vitimiza, e ali nasce o mal. E ali nasce o quê? Um homem violento. O homem violento nasce na vitimização de alguém que não compreende, não compreende o outro. Falta-lhe amor. Falta-lhe a atitude de se sentir feliz pelo outro, mas ele precisa se sentir feliz por ele mesmo. Ele não consegue conviver e aceitar que ele é menor, ou seja, ele não é menor, só seu sacrifício não foi aceito, e nasce a violência. Quando se fala em um homem mau e violento, o que você pensa hoje? O que vem na sua mente? No cenário da tua comunidade local, onde você mora. Talvez você pense em pais que maltratam os filhos, filhos que não se sentem seguros na sua própria casa, filhos que tinham uma expectativa em ser protegidos por aquelas pessoas que ele ama, mas ao contrário disso, ele é agredido pelos pais. Talvez algumas pessoas pensem na sua infância e eu lembro disso, do coleguinha que na hora do recreio, ele rouba o teu lanche, e olha para você e fica: o que tem aí? Não, isso aqui é meu. Não acontece? Já passou por isso? Eu já passei por isso. O menino mau, o interessante é que o menino que rouba o lanche do coleguinha, ele cresce, e ele não é corrigido, ele não é advertido, ele não é observado, e mais tarde ele vai aperfeiçoar isso para outras coisas. Seus apetites mudam, não é mais o lanche, a merenda da escola, mas talvez seja uma promoção no trabalho, ou um dinheiro, ou uma corrupção na rua, na política, enfim. Aquela criança, ela se desenvolve e esse conceito fica ali. Ou quem sabe, na torcida organizada, alguém que foi pisoteado, alguém que foi agredido até a morte com paulada só porque o time era do time adversário. Ou os traficantes que colocam aquelas barreiras nas ruas, você tem que passar com o carro apertadinho. Esse é o homem violento, esse é o mal. Imagina só, hoje eu moro num bairro que não tem isso, na minha rua não tem essas coisas. Mas vai que o tráfico começa a crescer tanto e chega até a minha rua.
e eu tenho que conviver, para chegar na minha casa eu tenho que passar no meio de uma barricada, com um carro quase que esbarrando a porta. O sequestrador do celular, aquele que liga para você e fala que estou com a tua mãe, tua filha, teu filho, e você tem que depositar um dinheiro, senão eu vou matar. Ou quadrilha que clona o seu cartão de crédito. Já tem aqui na nossa igreja pessoas que foram vítimas de cartão clonado. É o ódio, é o homem mau, é o homem violento. E a violência, ela surge, ela nasce numa situação em que você é contrariado, numa situação em que você não é valorizado e você espera ser valorizado. Mas quem é quem nessa história, na verdade? Essas histórias, as histórias de Saul, as histórias de Davi, as nossas histórias. O homem violento, ele é o outro. Não sou eu não sou violento. Eu não sou violento. Talvez eu tenha feito uma grosseria no ônibus, no BRT, no caixa do supermercado ou no restaurante, mas eu não sou violento. É assim que a gente pensa. E a vítima? A vítima sou eu, é claro. A vítima sou eu. E o protetor? O protetor é Deus e Ele vai me proteger, porque o outro é violento. É assim que nós somos. Então nós pedimos a Deus que nos proteja do outro, porque eu acredito que eu estou no meu direito. São frases muito perigosas que nós carregamos dentro do coração. Eu estou no meu direito, eu tenho o direito de ser feliz, eu faço tudo certo, eu pago meus impostos, enfim, são reivindicações que nos colocam cegos diante de uma necessidade de observar quem é o violento, quem é o homem mau, porque eu não provoquei a ira do outro, não provoquei. Assistimos os jornais e vemos assim, dentro do mercado, às vezes tem os loucos, né? Tem aqueles que se excedem, tem aqueles loucos que pegam um revólver e saem matando todo mundo, dá na cara, enfim, são racistas, enfim, tem os doidos. Mas também tem aqueles que aparecem e falam assim, não, do nada ele me agrediu, do nada ele me ofendeu, do nada me deu um chute, do nada, sabe? Eu sempre desconfio. Como assim? Do nada, as pessoas, não é, ou é louco, porque tem louco, né? Mas nunca é do nada. Porque muitas pessoas consideram a agressão apenas um soco, um chute, mas esquecem que as palavras, muitas vezes, elas agridem muito mais forte do que uma mãozada em alguém, um tapa. Certas palavras, elas transpassam a alma, elas cortam o nosso coração, elas nos traumatizam. São palavras que nos fazem, às vezes, chorar. E o outro recebe as palavras que cortam a sua alma e reagem de forma violenta. E vão dizer que a violência começou ali. Mas não. Muitas vezes não. Porque a verdade dos fatos, elas estão do nosso lado, é assim que a gente pensa. Eu sei o que aconteceu, eu vou contar para você o que aconteceu, eu vou falar a verdade, e a verdade é a nossa ótica, é a nossa maneira de ver o mundo, porque eu mereço usufruir das coisas que eu possuo, é meu, e só porque é meu, eu tenho direito de agredir aquela pessoa que aparece na minha frente e me impede de usufruir aquilo que me pertence. São frases perigosas que ecoam dentro do nosso coração. Mas o mal do homem não é percebido pelo próprio homem. Aí que começa a mensagem a incomodar os nossos corações. Essa mensagem, ela incomoda o pregador, a mim, a você, mas é a palavra de Deus que nos ajuda a nos elucidar, a compreendermos na direção da verdade esse fato que nós somos cegos muitas vezes para perceber que nós somos o homem mau. Você vê o exemplo de Suzanne Richthofen, né? Suzanne Richthofen, que matou os pais, matou o pai e a mãe com a ajuda do namorado, ela teve uma reação fora de controle, igual a Caim,
foi um impulso de dominar algo, ela foi tomada por um egoísmo, por um vitimismo, por uma atitude agressiva, e ela foi insubmissa à ordem. Para ela, naquele momento, foi insubmissa à ordem, às regras, às leis, porque para ela, naquele momento, a lei era relativa, era uma lei conveniente, era o que ela queria acreditar, e ela se achou no direito de tirar a vida dos pais. A Bíblia, ela lança luz na escuridão das nossas almas. A Bíblia, ela lança luz na escuridão das nossas almas. Gostaria de ir na igreja e ouvir o pastor dizer que nós somos pessoas boas. Eu me converti, agora eu sou bom. Definitivamente bom, absolutamente bom e incapaz de cometer uma maldade com alguém, uma crueldade. Mas a Bíblia, ela está jogando luz sobre a sua vida e dizendo que você precisa se policiar, que você precisa cuidar de você. Ela abriu seus olhos espirituais para você perceber coisas que o homem natural não está predisposto a perceber. A Bíblia nos faz perceber que o bem humano, né, o bem humanizado, o conceito de bem humano, cria o mal. Muitas vezes ele cria o mal. Quando estabelece que um vai ganhar e o outro precisa perder, mas para que aquele ganhe, o outro precisa perder. Hoje tem jogo no Maracanã, né? Tem jogo lá em Brasília, meu time está jogando lá em Brasília, no Mané Garrincha. Quero muito que o meu time ganhe, mas o meu time, ele só vai ganhar se o outro perder. Eu preciso que o outro perca. E aí, pode-se dizer, não, isso é um esporte. Beleza, estamos dentro de um esporte. O esporte é isso. Temos que colocar limites. Não posso levar essa coisa, essa maratona, essa luta, essa briga, né, entre pessoas, entre lados, para a minha vida fora e usar isso em todos os âmbitos. Preciso ter limites. E aí volto ao exemplo de Fernão de Magalhães. E ele tinha uma coisa boa dentro do seu coração. Eu preciso trazer fortuna, recursos, desenvolvimento para a minha cidade, para o meu povo, para a minha nação. Isso vai trazer benefícios para as pessoas, para a sociedade, descobrindo novas terras, explorando terras e trazendo coisas, novos alimentos, novas formas, novas ervas, novos nutrientes da terra, enfim. Mas ele levava o mal, ele levava a morte, ele levava a destruição de pessoas que já estavam ali. Sem perceber que estava fazendo o mal, ele queria o bem. A Bíblia, ela nos faz perceber que o bem humano não quer a verdade, mas somente a razão. Então a gente às vezes ela pensa assim, eu quero a verdade dos fatos, o que é direito, mas na verdade você não está buscando a verdade, você está buscando a razão, você quer ter razão, porque a verdade ela não tem compromisso com você, a verdade não tem compromisso com ninguém, você quer saber? A verdade não se compromete com o Bolsonaro, não se compromete com o Lula, não se compromete com qual é o nome do outro? Ciro Gomes, não se compromete com ninguém. Você que tem que se comprometer com a verdade. É você que segue a verdade, ela não segue você. E então, muitas vezes você está dizendo que quer a verdade, mas o que você quer é ter razão. A Bíblia ela nos faz perceber que o bem humano só vê a sua própria dor. Ó, como estou sofrendo, ó, como me fizeram mal. Ó, como isso me traz um sentimento desagradável. Olha, as coisas que você me falou me trouxe mal-estar. O que você fez me prejudicou. O que você insinuou, o que você deixou de fazer, tudo isso que você fez, deixou de fazer, ou falou e deixou de falar, isso me fez muito mal, me trouxe prejuízos. É um julgamento que busca a razão e não a verdade. Porque ao buscar a verdade, você pode, de repente, descobrir que a pessoa falou o que falou porque ela estava sentindo dor antes de você. Ela também tinha uma dor, ela também estava sofrendo, ela também tinha razões de sofrer.
São realidades que nos fazem olhar só para a nossa dor e não olhamos para a dor do outro. E aí, quando nós fazemos isso, sabe o que acontece? Nasce o mal, nasce o homem violento e a violência se estabelece. A Bíblia me ajuda a entender que a humanidade está toda contaminada pelo mal. A humanidade está toda contaminada pelo mal. Não é o fato do indivíduo ser mau caráter ou bom caráter, simplesmente um mal em si, mas esse mal teve uma origem e ela está no início dos tempos da criação, quando os primeiros homem e mulher desobedeceram a Deus. Eles desobedeceram e ingeriram aquele fruto proibido, e a desobediência gerou dentro de toda a estrutura da humanidade, tanto sua mente quanto seu corpo, sua psique, seu físico, sua cultura, enfim, sua maneira, suas potencialidades, sua capacidade de viver e de fazer coisas, tudo isso foi degenerado, tudo isso foi apodrecido, tudo isso foi corrompido. E aí, a partir desse dia, as pessoas cometem delitos, as pessoas praticam maldade, porque elas começaram a errar, elas começaram a ficar cegas, elas pararam de perceber o que é certo e o que é errado. As pessoas têm muita dificuldade para entender o que é certo e o que é errado por conta dessa herança genética que vem desde o início do Gênesis, que foi estabelecido ali no pecado original. O pecado original, ele é como um vírus que entrou no corpo e ele degenerou e apodreceu a nossa capacidade de ser bom. Mas a palavra de Deus, ela vem lançar luz e abrir nossos olhos espirituais e nos fazer caminhar na direção de Deus, restaurando essa tua potencialidade, restaurando o seu juízo, restaurando a sua capacidade de julgar o que é certo e o que é errado. A Bíblia nos ajuda a compreender que a maldade ela é cegueira espiritual. Ela nada menos do que uma cegueira espiritual. Ela é a consequência do pecado. Que o pecado não é apenas um problema moral. O pecado, que seria muito bom se o pecado ele fosse só um problema moral. Você agrediu o irmão ali, você fez uma corrupção ali e vamos pedir perdão e pronto. O pecado é um problema moral e pronto. Não é só um problema moral. O pecado é um problema biológico, fisiológico, psicológico, cósmico, que contaminou toda a sociedade. Caminhando agora para a conclusão de tudo que nós refletimos hoje, como a palavra de Deus nos livra do homem mau e violento? Como? Como a palavra de Deus pode? Nos livrando de nós mesmos. Porque aonde está o homem mau e violento? O título do nosso estudo hoje é Livra-me do homem mau e violento. E aí você pensa no outro, porque eu não sou o homem mau e violento, eu sou bom e gentil. O homem mau e violento é o outro. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós que esse homem mau e violento é você. Ele está dentro de você. Existe um homem mau e violento dentro de você o tempo todo, tentando se insurgir, tentando se manifestar, tentando fazer mal a você mesmo e a outros. Por isso que a Bíblia nos diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Como a palavra de Deus pode nos ajudar a nos livrarmos do homem mau e violento, modificando o velho homem e vivificando a nova criatura. Paulo já dizia que nós morremos com Cristo dos nossos pecados, nossos delitos. Fomos crucificados com Cristo quanto aos pecados. E Jesus Cristo, ele ressuscita. E nós ressuscitamos com Cristo, vivificados por Ele, na sua ressurreição. E Cristo vive em mim. Cristo me restaura, me restaurou. O Espírito Santo me vivifica. Todos os dias
eu dou mais um passo de santificação em direção a Deus, porque eu quero estar mais perto dele, quero ser transformado de glória em glória. A palavra de Deus vai me ajudar a me livrar do homem mau e violento, me orientando à luz da palavra de Deus. Também modificando a tendência carnal e vivificando o homem espiritual. Eu quero a cada dia ser menos carnal e mais espiritual. Porque afinal de contas, o mundo, ele sempre foi espiritual desde a eternidade. O mundo que já existia, o que já existia era a atmosfera espiritual, era a dimensão espiritual. A dimensão carnal e natural foi criada dentro desse mundo espiritual. Então, se eu sou um ser eterno e eu preciso abrir meus olhos para o mundo espiritual, que esse é o mundo principal, e ser menos carnal. A Bíblia vai me ajudar a eliminar a cegueira espiritual do homem natural. A Bíblia vai me orientar o homem às boas práticas. A Bíblia vai também me ensinar a esse homem a ser mais tolerante com o outro. E ela vai me ensinar também a esse homem a corrigir o outro com amor. A redenção do homem mau, desse homem mau que sou eu, desse homem mau que está em torno de mim, desse homem mau que está na sociedade, ela se dá verdadeiramente através de uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele regenera nossos corações, ele transforma o nosso coração, um coração de pedra para um coração de carne. E aí ele abre os meus olhos espirituais. A partir de então, me vem uma coisa chamada o arrependimento. O arrependimento para a salvação. O arrependimento, ele é compreender quem eu sou no cosmos, no mundo, no universo. Quem sou eu? Uma criatura dependente do Pai. E eu me arrependo da minha caminhada autossuficiente, do tempo em que eu acreditei que poderia viver sem Deus. Me arrependo disso e me rendo a Cristo, me entrego. A partir de então, esse Espírito vem, me purifica pela palavra, dia a dia, me orientando, me lavando, me transformando uma pessoa melhor. E então, orientado, eu posso praticar, fazer o exercício do amor cristão, em comunhão com os meus irmãos e na sociedade em que estou inserido. E começo uma vida de práticas cristãs. E para terminar, respondendo à pergunta: como eu posso me livrar do homem mau e violento? Caminhando em direção a Cristo, através da palavra, através da orientação bíblica, que ela vai me dizer que o homem mau e violento não é só o outro, não está só no outro, mas está em nós, e ele precisa ser mortificado todos os dias, ao mesmo passo em que Cristo e a palavra dele deve ser vivificada dentro dos nossos corações. Amém? Que nós consigamos viver melhor, confiando na palavra do Senhor, seguindo a Cristo, que ele é aquele que pode nos livrar do homem mau, violento, que existe dentro de nós nesse mundo.